pessoal, bem-vindos ao canal Viagem e Cultura. Hoje nós vamos viajar para mais um lugar. Hoje é dia de fazer um cruzeiro no Rio Tietê. Pois é, eu fui para uma cidade que se chama Barra Bonita, que fica no interior de São Paulo, uns 290 quilômetros mais ou menos aqui da cidade de São Paulo, em torno de umas 3 horas e meia. Nesse dia eu cheguei lá bem cedinho, porque nós fomos numa excursão com ônibus à noite, e logo cedo já paramos para tomar um café da manhã muito delicioso num hotel que tinha lá. Depois do café, nós fomos passear pela orla do Rio Tietê. Aí nessa região, ele já é mais despoluído, porque ele já passou por São Paulo, já andou 290 quilômetros, né? Então ele já foi se recuperando ao longo do tempo. Nós vemos até peixinhos. As margens são muito bonitas, você pode passear ali, tem uma orla em volta que o pessoal fica passeando, tem locais onde saem as embarcações para fazer os passeios náuticos ali no Rio Tietê. Depois de andar um pouquinho ali pela orla, eu peguei um bondinho, que é um meio de transporte muito antigo. O primeiro no Brasil, para vocês terem uma ideia, ocorreu em 1900 e foi em São Paulo, na região do Bom Retiro. E o último bondinho andou em São Paulo em 1968. Então esse é um bondinho antigo, recuperado. E nós passeamos ali pela cidade, conhecemos um pouco mais de Barra Bonita. Ela tem uma parte baixa, que fica perto da orla do rio, e tem uma parte alta, que dá para você ver o restante da cidade lá de cima. Eu até fui motorista por alguns minutos. Visitei a Ponte Campos Sales, também conhecida como Ponte dos Arcos, que é uma estrutura metálica que tem ali e é um dos principais pontos da cidade. Tem uma estátua em homenagem ao cantor sertanejo Belmonte, que cantava Saudades da Minha Terra, e esse bondinho passa ali por vários pontos da cidade, você pode conhecer um pouco melhor da cidade. Mas o ponto principal, a principal atração de Barra Bonita são os passeios de navio, fazendo um cruzeiro ali pelo Rio Tietê e depois em direção à Eclusa de Barra Bonita, que eu vou falar com vocês mais para frente. Bom, eu aconselho vocês a pegarem o navio Homero. É um navio muito completo, com serviço de bordo muito bom, e logo que você chega, você é recebido com uma taça de espumante. Tem uma banda que fica cantando música ao vivo o tempo todo, e aí eu fui conhecer ali as dependências do navio. Primeiro internamente, depois lá fora. Tem vários pontos que você pode ficar ali no navio, tem áreas externas, inclusive para você ficar ali sentado, relaxando. Tem a parte superior, onde tem um barzinho que você pode pedir ali coquetéis, sucos, você fica ali descansando em cima. Na parte externa inteira você pode apreciar melhor a navegação. E olha a cor da água, que bonita, do Rio Tietê. Nem parece que a gente está no Rio Tietê, não é verdade? Eu adorei esse passeio. Inclusive tem uma hora lá que você tem um encontro com o capitão. E olha eu aí de capitã. Vou passar para você aí um pouquinho, uns trechinhos dessa navegação. E depois, no decorrer da navegação, é servido um almoço muito gostoso, com sobremesa, licor. Eles vêm tocar sacos ali ao lado da mesa. Muito legal. Aí nós chegamos no ponto alto do passeio, que é a Eclusa de Barra Bonita. Você sabe o que é uma eclusa? É uma obra de engenharia hidráulica que funciona como se fosse um elevador de navios. Então, por exemplo, você está num rio e ele tem um desnível, como se fosse assim um local onde teria ali uma queda d'água, mas você precisa continuar a navegação. Então eles fazem essa obra de engenharia onde o navio entra, depois são fechadas as comportas de trás, abertas as da frente, e aí a água vai entrando e ele vai elevando. Quando ele chega no nível da próxima parte do rio, aí
os portais são abertos e ele continua a navegação. Então é um elevador de navios. Muito legal, né? E nós fomos visitar essa eclusa. Então aí tem as imagens da gente chegando próximo à eclusa. Então conforme vai chegando a gente vai vendo melhor ali a estrutura. As portas são abertas para o navio. Aí você vai entrando. Olha a grossura dessa porta. E o navio passa bem rente ali à parede. Parece até que vai bater. Aí você entra nesse complexo. Tem muitas plantinhas aquáticas, né, os aguapés, onde as aves se divertem. Tem muita ave aí, inclusive elas ficam nos pontos assim aleatórios, sabe? Mas elas são muito bonitinhas. Dá uma olhadinha aí. Vai entrar por baixo, né? Atravessa e faz os comunicantes. Toda essa operação que nós iremos realizar, ela acontece naturalmente por um efeito por gravidade, somente com o desnível da água. Que lindo! A eclusa ela tem 137 metros de comprimento. Aí, pessoal, tá subindo, ó, tá vendo? E as aves estão esperando uma carona para passar pro outro lado do rio. Aí, conforme você está lá dentro, você vai vendo que o nível vai subindo. Aí, quando a água nivelou com a outra parte do rio, abrem-se as comportas e o navio sai como se nada tivesse acontecido para a outra parte, a parte de cima, então, do rio Tietê ali. Vai explicar pau desses casamentos. Aí o passeio continua mais um pouquinho ali, a gente vê as suas margens. Durante esse passeio aí do Rio Tietê, eles fazem shows, tem partes engraçadas, assim, é bem legal. Então esse é um passeio que você não pode perder estando lá em Barra Bonita. Como Barra Bonita fica muito próxima de Jaú, que é uma outra cidade vizinha, nós fomos dormir lá em Jaú, porque no dia seguinte nós fomos conhecer a terra do calçado feminino. Jaú é muito conhecida pela produção de calçados femininos. Aí nós vamos visitar lá um grande shopping que tem e, obviamente, eu trouxe o meu exemplar. Como é muito pertinho, você pode casar essas duas viagens. Então, pessoal, eu quero te convidar a fazer esse passeio, esse cruzeiro no Rio Tietê, que foi muito agradável. Esse navio que eu fui é 10. Então, eu espero que você tenha gostado das dicas e até o nosso próximo programa, que eu estarei falando das maravilhas de Manaus. Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau!